Convido a todos a estar abrindo as vossas Bíblias, que por favor, no quarto Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo de número 3, louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 3, versículo de número 14 a seguir. Glória a Deus. O contexto dessa história que nós iremos meditar nessa noite tem por título a instrução. Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Foi um diálogo que esse homem teve com Jesus, aqui nesse capítulo 3, registrado por João. Louvado seja Deus. Um diálogo maravilhoso que eles tiveram acerca de assuntos que esse homem tinha dúvida e foi ter com Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Está escrito assim no Evangelho do Senhor Jesus, que João escreveu, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim: graças a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, nós somos gratos, meu Pai, pela salvação, por tudo que o Senhor fez a nosso favor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, pois eu, como homem, em alguns momentos sou falho, como leitor, como intérprete da Bíblia, mas o Senhor toda a sabedoria está em ti. E o homem, Senhor, sem o seu espírito, sem o teu conhecimento, toda a sabedoria dele é inválida. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, para assim nós estarmos relembrando esse tão grande amor que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Assim, meu Pai, eu te peço e por fé te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, irmão? Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Glorifica a Ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Louvado seja Deus. Como eu disse, esse texto que eu li aqui, a partir do versículo 14, que se inicia esse diálogo desse homem chamado Nicodemo, que a Bíblia diz que ele era um príncipe do judeu, e ele teve o desejo de estar com Jesus, receber as orientações do mestre, louvado seja Deus, para acerca de algumas coisas que ele estava em dúvida sobre Jesus e sobre o período que ele estava vivendo, um novo avivamento ali naquele meio do povo, pois
Jesus, ele começa seu ministério em Caná da Galileia, muito conhecida a história aqui das bordas de Caná, capítulo 2, onde Jesus faz o primeiro milagre, transformando água em vinho. Louvado seja Deus. E assim foram uma nova doutrina aplicada para aquela geração contemporânea de Jesus, e eles se maravilharam. E Nicodemos chega para Jesus e fala: mestre, Rabi, sei que o Senhor é enviado de Deus, porque nenhuma criatura pode fazer o sinal que o Senhor faz se Deus não for na sua vida. Louvado seja Deus. Reconhecendo a grandeza do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos muito a aprender a cada dia, a cada momento, com a leitura, com a palavra, com o devocional que nós fazemos. Louvado seja Deus, para termos um relacionamento mais perto de Jesus, pois o Evangelho, ele é feito de relacionamento. Louvado seja Deus. Por isso que o Evangelho, ele é transformador, ele transforma as vidas, porque ele vai de encontro com todo o nosso eu, ele vai limpando toda a nossa velha criatura e colocando tudo de Jesus, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Louvado seja Deus. Quando Nicodemo interroga Jesus acerca desse novo nascimento que Jesus fala para ele, necessário é que o homem nasça de novo. Louvado seja Deus. E esse novo nascimento, irmão, traz com nós primeiro, quando nós nascemos da água e do Espírito, nós sepultamos todas as obras do passado. Nós sepultamos ali na hora que nós somos emitidos na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo foi apagado. A nossa história, por mais ruim que seja, Jesus apagou. Não que nós possamos apagar aqui no território humano, tudo que nós fizemos está gravado na mente das pessoas, mas Jesus, ele pagou na cruz do Calvário o meu pecado e o seu pecado. Louvado seja Deus, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse diálogo vai a mais, e Jesus chega aqui no versículo 14, ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Louvado seja Deus. Os irmãos que são leitores da Bíblia, é sabido, né, que o povo de Deus, está escrita essa história lá no livro, no quarto livro do Pentateuco de Moisés, livro de Números, uma história muito conhecida dos irmãos, mas que o Espírito nos faz lembrar essa história, que serve como edificação para a vida dos servos de Deus e das servas do Senhor. Louvado seja Deus. Então, quando Moisés tira o povo do Egito, estava em caminho para a terra prometida, que Deus o prometeu, o povo começaram a murmurar, a dialogar com Moisés, a se maldizer, porque Moisés tirou ele do Egito para sofrer no deserto. E Deus, vendo a murmuração do povo dele, envia uma serpente venenosa para assim o picá-la, para eles entenderem que Deus estava no controle da vida dele e está nas nossas vidas até hoje. Louvado seja Deus. Então Deus, ele permitiu que aquela serpente aparecesse no deserto para picar, né, aqueles homens. E o texto que Jesus diz assim: como Moisés levantou a serpente, Deus fala com Moisés para ele levantar uma serpente de bronze,
numa haste, como apontamento de fé para aquele povo, louvado seja Deus, como a salvação da vida deles naquele momento, que aquela serpente estava tipificando Jesus na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Então todos que eram picados pela serpente e olhavam para aquela serpente de bronze que Deus ordenou a Moisés pôr sobre uma haste, todos eram curados, louvado seja Deus, por obediência, irmão. A minha obediência e a sua obediência transforma em milagre de Deus, louvado seja Deus. Então Deus, ele demonstra que ele estava no controle do povo, mesmo ele estando no deserto. Deus proveu água, proveu alimento, louvado seja Deus. E o que eu acho mais interessante, irmão, desse trajeto do povo de Deus saindo do Egito, é que a Bíblia narra lá em Êxodo, que de noite o povo estava sobre uma nuvem. Aonde o povo estava, onde tinha um israelita do Senhor, a nuvem, como se fosse a mão do Senhor, estava cobrindo o sol, para que as pessoas andassem sobre a nuvem, sobre a proteção do sol, louvado seja Deus. E à noite a Bíblia diz que era uma coluna de fogo clareando, para que eles não parassem a sua jornada dia e noite, louvado seja Deus. Então Deus é Deus de provisão na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Quando nós se posicionamos para receber de Deus, Deus, ele é rico em misericórdia e tudo está sob o seu controle, louvado seja Deus. Então, todos aqueles que eram picados pela serpente, está escrito lá em Números 21, e olhasse para aquela serpente na haste, era curado, louvado seja Deus, como apontamento de fé, não como veneração, como muitos hoje veneram imagem. Esse apontamento que Deus diz para Moisés era um ato de fé, como hoje nós fazemos, adoramos ao Senhor Jesus Cristo como um ato de fé, por Ele ter morrido na cruz do Calvário para pagar todo o preço do meu pecado e do seu pecado, louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse: importa que eu seja levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, louvado seja Deus. Aquele povo do Israel, israelita, que sofreram naquele deserto, eles eram curados, eles foram salvos do veneno da serpente, do seu pecado, como apontamento de fé no Cristo Redentor, que regiu e pagou o meu pecado e o seu pecado na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Então, por isso que Jesus, ao falar com Nicodemo acerca desse novo nascimento, que é necessário o homem e a mulher nascer de novo, para ter a mente de Deus, a mente de Cristo, renovada, transformada pela palavra, pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, irmão, é necessário que toda a humanidade tenha em mente esse amor imensurável, louvado seja Deus. Foi o amor de Deus para comigo e com vocês, é um amor imensurável, ou seja, não tem explicação humana. Deus dá seu Filho único para morrer pelos pecadores. Paulo, escrevendo a epístola aos Romanos, irmão, abra aí a palavra de Deus, na epístola aos Romanos, capítulo 5, e versículos 6 e 7, Paulo nos dá uma palavra maravilhosa, apontando esse amor imensurável de Deus.
capítulo 4, perdão. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Está escrito assim no 6: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá pelo justo, mas pois poderá ser que pelo um bom alguém use a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele expressa esse amor imensurável de Deus aqui aos Romanos 4, 5, Romanos 4, 6, 7 e 8 e 9, né? E 8, louvado seja Deus. Ele demonstra esse amor tão maravilhoso que Jesus teve para conosco, sendo nós ainda pecadores, né, irmão? Louvado seja Deus. É capítulo 5 mesmo, perdão. 5, 6, 7 e 8. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. E esse amor que na minha mente, ela trabalha como um amor incondicional, louvado seja Deus, é o amor de Deus. E a teologia diz que é um amor imensurável, porque não há explicação humana para explicar Deus se encarnar, se fazer homem e morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Então aquele povo que era picado naquele deserto, quem não agia por fé e não olhava para a serpente, pelo apontamento de fé, todos pereceram, todos morreram, todos não tiveram êxito na sua caminhada. Por isso que Jesus, instruindo Nicodemo acerca desse novo nascimento, ele instrui: por Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, um texto como esse, um ensinamento que Jesus aplica para aquele príncipe das sinagogas, homem instruído, de conhecimento. Mas Jesus disse: Nicodemo, eu estou falando com você acerca de coisa material, a coisa terrestre, e você não está entendendo. Imagine as coisas celestiais. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele dá um exemplo do plano terrestre e transcende para o plano espiritual. Louvado seja Deus, na eternidade. Louvado seja Deus. Então todo aquele que confessa o nome do Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, terá a vida eterna. Esse é o apontamento de fé. Essa é a vida eterna que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Aquele que por fé aplica a sua fé em Cristo, a viver a obediência, a viver, a se abnegar das obras da carne e viver na obediência do Espírito, em um novo nascimento que nos traz essa transformação para a minha vida e para a sua vida, teremos essa salvação
no mundo espiritual, que Jesus dá esse exemplo, né? Dessa serpente na haste que Moisés, por ordenança de Deus, por apontamento de fé para aquele povo, fabrica. E mais na frente, quando nós vamos ler, nós vemos que foram quebrados todos os altares que Moisés fez, porque o povo estava idolatrando, passando de apontamento de fé para a idolatria. Aí Deus mandou quebrar, para que assim o único que seja reverenciado seja Deus, Jesus e o Espírito Santo. Louvado seja Deus, a Trindade, louvado seja Deus. Então, o único que deve ser adorado hoje na graça pela igreja é a Trindade Santa, louvado seja Deus. E hoje o Espírito Santo, na graça, no tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, é o responsável para que leve as nossas orações ao Pai, pois Ele está à destra, Jesus está à destra de Deus, intercedendo pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. É algo que nós, como humano, a Bíblia diz que às vezes nós não conseguimos ter palavra certa para chegar diante do Espírito, mas o Espírito sonda e conhece a minha necessidade e a sua necessidade, e aquilo que nós não sabemos falar, interpretar aquilo para chegar até o trono de Deus, o Espírito é o nosso intérprete. É Ele quem transforma as suas lágrimas, a sua necessidade, para Deus ouvir e agir ao seu favor e ao meu favor, louvado seja Deus. Então, irmão, por isso que Jesus instrui a Nicodemo acerca desse novo nascimento. É algo que, com o novo nascimento, nós temos a mente de Deus, a mente de Cristo. Então nós sabemos que iremos passar por um momento difícil, mas sabemos também que nós iremos receber êxito, vitória, pois quem está ao nosso lado é o dono da vida, o autor e consumador Jesus Cristo. Ele quem pagou o preço na cruz do Calvário, pagando o nosso pecado. Nós que outrora, que Paulo diz que nós estávamos sem Deus, estávamos sem salvação, mas no dia que nós dissemos sim para Jesus, aí entrou salvação na minha vida, entrou salvação para a minha vida espiritual, nas mansões celestiais, louvado seja Deus. Transcendeu do plano terreno para o plano celestial, louvado seja Deus. Então Jesus, ele disse a Nicodemo, esse diálogo que eles tiveram, louvado seja Deus, a respeito de tudo isso que Nicodemo estava com dúvida, ele orienta e instrui e dá esse exemplo, que ele um dia estava chegando a hora de ele ser entregue na mão dos salteadores para pagar todo o preço da humanidade, louvado seja Deus, no pecado, desde do pecado original até qualquer pecado que a humanidade possa porventura vir cometer. Jesus, ele levou sobre a cruz todas as nossas feridas, as nossas iniquidades. Então tudo que hoje nós vivemos, a Bíblia diz que nós, em alguns momentos, por até nós vir passar por um momento de adoecer, mas Jesus já levou sobre ele todas as nossas doenças, louvado seja Deus. Então nós possamos enxertar nele tudo aquilo que porventura possa vir a acontecer
nesse nosso corpo, pois Ele já pagou na cruz do Calvário para a nossa vida hoje ter abundância. E essa abundância é a saúde, é a paz, é a alegria do Espírito, louvado seja Deus. Não é uma alegria, irmão, momentânea aqui do mundo, é a alegria espiritual, em saber que você faz parte de uma geração eleita, do povo que Deus disse que nós somos embaixadores deles, representantes do céu, legal aqui na terra, louvado seja Deus. É algo para nós nos alegrar, mesmo em momento que nós estejamos passando por um momento de luta, de dificuldade, mas quando nós se lembramos que nós temos um general ao nosso favor, e que ele, a Bíblia diz que ele não dorme, louvado seja Deus. Nós se cansamos durante o dia dos nossos afazeres, mas Deus, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele não se cansa, pois desde que Ele foi criado, pois Ele trabalha até hoje ao favor da humanidade, da minha vida e da sua vida, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que Ele está trabalhando ao seu favor, pela sua causa, pelo seu problema. Ele está vendo aquilo que você tem falado em oração, tem apresentado a Ele como projeto de vida, louvado seja Deus. O ano já está se findando, e creio que muitos colocaram na virada do ano projeto das mãos de Deus, e Ele está trabalhando, irmão. O ano ainda não findou. Creia que Ele é quem nos abençoa, louvado seja Deus. Está faltando apenas alguns dias, 20 e alguns dias para o ano se acabar, né? 28, né? 28 dias para esse ano, o dia mudar o calendário do ano, mas as coisas continuam a mesma, Deus continua o mesmo, os problemas continuam o mesmo. Então nós temos que estar atento a essas coisas, porque nós precisamos ter essa mente nova, renovada, esse novo nascimento, para saber que não apenas o virar do ano não vai acabar, não vai cessar problema, mas sim, nós sabemos que nós estamos ao lado de Deus, e Ele está trabalhando pela minha causa e pela sua causa, louvado seja Deus, pela sua família, pelos seus projetos e pelos seus problemas, louvado seja Deus. Então, a virada do ano apenas mudou um ciclo no calendário, mas as coisas vão suceder de igual modo a todos, louvado seja Deus. É por isso que nós precisamos estar com esse novo nascimento para entender, para que nós não ficamos murmurando, igual esse povo murmurou, e para Deus mostrar que Ele estava no controle da vida dele, Ele permitiu que alguns vivessem momentos difíceis, para ver que Ele estava no controle, louvado seja Deus. Não que Deus seja alguém vingador, irmão, que permita que nós vivemos momentos difíceis, para mostrar que Ele é Deus, mas algumas coisas acontecem em minha vida e na sua vida, para mostrar que Deus está no controle da sua vida e na minha vida, louvado seja Deus. São provas que nos provam, para que Tiago diz que nós devemos regozijar, devemos se alegrar com essas provações que vêm da parte de Deus, porque depois que nós somos aprovados, nós receberemos a coroa da vida eterna, louvado seja Deus. É algo maravilhoso, irmão, é algo maravilhoso, é algo que, ao olhar o mundo, nós não temos palavra para expressar esse tão grande amor de Deus para com a minha vida e com a vida da igreja, amém? Essa foi a reflexão que o Espírito
nos fez lembrar dessa noite, dessa obra tão maravilhosa que Cristo fez na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus.